Capítulo 1. A noiva maluca ligou às 5h28 da manhã. Tive um sonho, declarou ela, enquanto Parker continuava deitada no escuro com o Blackberry. Um sonho? Um sonho impressionante, tão real, tão urgente, tão cheio de cor e de vida. Tenho certeza que ele significa alguma coisa. Vou ligar para o meu psicanalista, mas queria falar com você primeiro. Ok. Com a desenvoltura adquirida pela experiência, Parker esticou a mão e acendeu o abajur da mesa de cabeceira, pondo a luz bem fraquinha. Com o que você sonhou, Sabina? Perguntou, pegando um caderninho e a caneta que ficava perto do abajur. Alice no País das Maravilhas. Você sonhou com Alice no País das Maravilhas? Mais especificamente com o Chá das 5 do Chapeleiro Maluco. Versão Disney ou Tim Burton? O quê? Nada, disse Parker, tirando o cabelo da frente do rosto, para anotar as palavras-chave. Bom, havia música e um grande banquete. Era Alice, mas usava meu vestido de noiva, e Tiz estava incrível de fraque. Ah, as flores eram espetaculares. Todas cantavam e dançavam. Todo mundo estava tão feliz, fazendo brindes a nós dois, aplaudindo. Angélica estava vestida como a rainha vermelha e tocava flauta. Parker anotou madrinha para Angélica e continuou a registrar as outras pessoas que ficariam no altar. O padrinho como o coelho branco, a mãe do noivo como o gato de Tim Cherry, o pai da noiva como a lebre de março. O que será que Sabina tinha comido, bebido ou fumado antes de ir para a cama? Não é fascinante, Parker? Com certeza. Assim como tinha sido o desenho formado pelas folhas de chá que determinara as cores a serem usadas no casamento, o tarô que previra onde o casal passaria a lua de mel e a numerologia que indicara a única data possível para a cerimônia. Acho que talvez meu subconsciente e o destino estejam me dizendo para usar Alice como tema do casamento, com as fantasias. Parker fechou os olhos, embora pudesse mesmo dizer, e agora seria bem adequado, que o chá das 5 do Chapeleiro Maluco combinava perfeitamente com Sabina. O evento ia acontecer em menos de 2 semanas. A decoração, as flores, o bolo e os doces, o cardápio, tudo já havia sido escolhido. Fez Parker, tentando ganhar tempo para pensar. É uma ideia interessante. O sonho. Para mim, atalhou Parker, é toda a atmosfera de celebração, magia e conto de fadas que você escolheu. É evidente que você tinha toda a razão. Verdade? Claro, significa que você está empolgado e feliz e mal pode esperar pelo grande dia. Lembra que o chapeleiro maluco preparava o chá das 5 todos os dias? Esse sonho está dizendo que a vida com Chase vai ser uma comemoração diária. Ah, é claro. Além disso, quando você estiver diante do espelho na suíte da noiva no dia do seu casamento, estará se vendo com o coração jovem, aventureiro e feliz de Alice. Caramba, eu sou incrível, pensou Parker, ao ouvir a noiva maluca suspirar. É mesmo, tem razão. Você está mais do que certa. Estou tão contente por ter ligado para você. Sabia que você sabia. É para isso que estamos aqui. Vai ser um casamento lindo, Sabina. Seu dia perfeito. Depois que desligou, Parker voltou a se deitar por um instante, mas quando fechou os olhos, a cena do chá das 5 do Chapeleiro Maluco versão Disney não saía da sua cabeça. Resignada, levantou-se e abriu as portas francesas que davam para a varanda daquele quarto que um dia havia sido a suíte de seus pais. Foi recebida a aurora quando o sol começava a despontar no horizonte. As últimas estrelas foram sumindo num mundo maravilhosamente quieto, como se tudo houvesse prendido a respiração. O lado bom de haver noivas malucas e pessoas do gênero era que elas a acordavam ao amanhecer, quando parecia que nada nem ninguém além dela se mexia, que nada nem ninguém além dela precisava da noite, passava o bastão para o dia, e a luz prateada ia assumindo um tom pérola reluzente, e quando tudo voltasse a respirar, num ouro claro e luminoso. Ao voltar para o quarto, deixou pegou um elástico na caixinha de prata martelada que ficava em cima da cômoda e fez um rabo de cavalo.
Tirou a camisola para vestir a calça de yoga e uma regatinha e apanhou um tênis de corrida na prateleira da seção esportiva de seu closet impecavelmente organizado. Prendeu o Blackberry no cós da calça, ligou o fone de ouvido e foi para a sala de ginástica. Acendeu as luzes, ligou a TV de tela plana no noticiário e ficou ouvindo sem prestar muita atenção enquanto fazia alguns exercícios de alongamento. Como de costume, programou o elíptico para 5 quilômetros. Na metade do primeiro quilômetro começou a sorrir. Nossa, como adorava seu trabalho! Adorava as noivas malucas, as sentimentais, as obsessivas e até as noivas monstro. Adorava os detalhes e as exigências, as esperanças e os sonhos, a afirmação do amor e compromisso que ela ajudava a personalizar para cada casal. Quem, pensou ela com determinação, fazia isso melhor que a Votos. Aquilo que ela, Mac e Laurel tinham decidido criar, já bem tarde numa noite de verão, era hoje tudo o que haviam imaginado e mais. Agora, pensou Parker, com um sorriso cada vez mais largo, estavam planejando o casamento de Mac para dezembro, o de Emma para abril e o de Laurel para junho. Desta vez, suas amigas eram as noivas, e ela mal podia para mergulhar fundo naqueles detalhes fantásticos. Mac e Carter, tradicional com toques artísticos. Emma e Jack, romance, romance, romance. Laurel e Del, incrível, seu irmão ia se casar com a sua melhor amiga. Moderno e elegante. Estava cheia de ideias, de completar 3 quilômetros quando Laurel entrou. 1000 luzinhas, milhares delas, quilômetros, rios de luzinhas brancas minúsculas, espalhadas pelos jardins, pelos salgueiros, pelos diversos recantos, pela pérgola. Hã? Exclamou Laurel, piscando e bocejando. Seu casamento. Romântico, elegante, abundância sem exagero. Hã? Com o cabelo louro preso para cima, Laurel subiu no aparelho ao lado de Parker. Ainda estou me acostumando com a ideia de ter ficado noiva. Sei do que vocês gostam, já tenho um esboço geral. Claro, disse Laurel sorrindo. Quantos quilômetros já fez? Perguntou, esticando o pescoço para ver o visor do aparelho da amiga. Caraca! Quem ligou e a que horas? A noiva maluca. Um pouco antes das 5h30. Ela teve um sonho. E se me disser que ela sonhou com um novo modelo para bolo, vou... Não se preocupe, já está tudo resolvido. Como pude duvidar de você? Laurel terminou o aquecimento e começou a malhar. Del vai botar a casa dele à venda, contou ela. Quando? Bom, depois que conversar com você sobre isso. Mas já que estou aqui e você também está, resolvi falar de uma vez. Conversamos a respeito ontem à noite. Aliás, ele volta de Chicago hoje. Bem, aí ele moraria aqui de novo, se você concordar. Em primeiro lugar, esta casa é tanto dele quanto minha. Em segundo, você vai ficar. Falou Parker com os olhos brilhando. Você vai, repetiu Parker. Eu não queria forçar as coisas e sei que Del tem uma casa fantástica. Mas, meu Deus, Laurel, eu não queria que você se mudasse daqui. E agora não vai. Eu o amo tanto que posso até vir a ser a próxima noiva maluca, mas também não queria me mudar daqui. A minha ala tem um tamanho mais que suficiente. Ela é praticamente... E ele adora esse lugar tanto quanto você, tanto quanto todas nós. Del está voltando para cá, murmurou Parker. Sua família, pensou ela. Todos aqueles que amava logo estariam juntos. E ela sabia que era isso, criar um lar. Às 8h59, Parker estava pronta, usando um terninho begela com um caimento impecável e uma blusa branca com leves babados. Levou exatos 50 respondendo a e-mails e mensagens, retornando telefonemas, fazendo novas anotações em vários arquivos de clientes e checando e confirmando entregas com fornecedores para os próximos eventos. Às 10 em ponto, desceu do escritório, que ficava no terceiro andar, para o seu primeiro compromisso do dia. Já tinha feito sua pesquisa sobre os clientes em potencial. Noiva, Diane Hager,
artista local cuja obra, um tanto onírica, tinha sido reproduzida em pôsteres e cartões. Noivo vinham de famílias ricas e tradicionais, setor bancário e imobiliário, respectivamente, e ambos eram os filhos caçulas de pais que estavam no terceiro casamento. Sem muito esforço, conseguiu descobrir que ambos gostavam de ouvir bluegrass e adoravam viajar. Obteve ainda outras informações em sites na internet, Facebook, em entrevistas para jornais e revistas e com amigos de amigos. E já planejava começar sua abordagem com um tour pela casa, do qual a mãe do noivo e da noiva também participariam. Passando pelo andar térreo, foi observando os diversos ambientes e ficou feliz ao ver os arranjos românticos que Emma havia preparado. Entrou na cozinha, onde, como era de esperar, a senhora Grande dava os toques finais na bandeja de café. O chá natural gelado que Parker havia pedido e uma travessa de frutas frescas, além dos biscoitos amanteigados de laurel, que eram finos como papel. Ficou perfeita, senhora G. Está pronta. Quando quiser é só avisar. Vamos colocar no salão principal. Se eles quiserem começar o tour pelos jardins, podemos levá-la lá para fora. Está um dia tão bonito. Parker já se dispunha a ajudar a senhora Grande, e a senhora Grande recusou a ajuda com um gesto. Pode deixar que eu faço isso. Só queria dizer que conhecia a primeira madrasta da noiva. É mesmo? Não durou muito, sabe? Começou a senhora Grande, passando as bandejas para o carrinho de chá com movimentos precisos. Se não me engano, nem chegaram a comemorar o segundo aniversário de casamento. Uma mulher bonita e delicada, apagada como uma lâmpada fraquinha, mas com um coração de ouro. A senhora Grande passou as pontas dos dedos na saia do avental. Ela se casou de novo com um espanhol e foi morar em Barcelona. Não sei por que perco tempo pesquisando na internet, quando poderia simplesmente consultá-la. Se tivesse feito isso, eu teria lhe dito que a mãe de Mac andou flertando com o pai da noiva no intervalo entre as esposas 2 e 3. A Linda? Não chega a ser surpresa. Bem, todos devem dar graças a Deus por essa história não ter dado certo. Gosto dos trabalhos da garota, acrescentou ela, já empurrando o carrinho de chá para o salão. A senhora os viu? Não é a única que sabe usar a internet, retrucou a senhora Grande com uma piscadela. Pronto, a campainha. Vá atender. Fisgue mais um cliente para nós. O plano é esse. A primeira coisa que passou pela cabeça de Parker foi que a noiva parecia a versão hollywoodiana de uma artista, com aquele cabelo de um ruivo dourado que lhe batia na cintura e olhos verdes amendoados. A segunda coisa que lhe ocorreu foi que Diane ficaria linda de noiva, e junto com esse pensamento, Parker se pegou desejando fazer parte daquilo. Bom dia, sejam bem-vindos a Votos. Eu sou a Parker. Brown, certo? Indagou White, estendendo a mão para cumprimentá-la. Só queria dizer que não sei quem projetou o seu jardim, mas é um trabalho de gênio. Adoraria que tivesse sido eu. Muito obrigada. Entrem, por favor. Esta é minha mãe, Patricia Farrell, e a mãe de Diane, Karen Bliss. É um prazer conhecer todos vocês. Parker tinha entendido tudo. White assumiria a liderança do grupo, mas de uma forma muito sociável, e as 3 mulheres lhe davam essa liberdade. Por que não sentamos na sala de visitas por uns minutos para nos conhecermos melhor? Sugeriu Parker. Mas Diane já estava circulando pelo salão espaçoso, observando a escadaria elegante. Achei que seria sufocante. Achei que daria essa sensação, disse ela, virando-se e fazendo sua linda saia de verão do lar. Analisei sua página na internet. Tudo parecia perfeito, lindo, mas pensei, não perfeito demais. Ainda não estou convencida de que não seja perfeito demais, mas não é nada sufocante, nem um pouco. O que minha filha poderia ter dito em muito menos palavras, senhora Brown, é que sua casa é linda. Podem me chamar de Parker, falou ela. E muito obrigada, senhora Bliss. Querem um café? Ofereceu. Ou chá gelado?
Será que não poderíamos dar uma olhada por aí antes? Indagou Diane, principalmente do lado de fora, já que White e eu queremos um casamento ao ar livre. Ok, então que tal começarmos lá fora e depois entrarmos pelos fundos? Vocês estão pensando em casar em setembro? Prosseguiu Parker, dirigindo-se à porta que dava para a varanda lateral. Daqui a exatamente um ano. É por isso que viemos visitar o local agora. Assim podemos ver como fica a paisagem e os jardins, a luz. Temos várias áreas que podem ser utilizadas para casamentos ao ar livre. A preferida, sobretudo para eventos de maior porte, é o terraço do lado oeste e a pérgola, Mas, repetiu White enquanto o grupo passeava pela casa. Vendo vocês dois, imagino algo muito diferente, um pouco diferente, algo que fazemos de vez em quando. O lago, disse ela, enquanto se dirigiam para os fundos. Os salgueiros, a ondulação dos gramados. Vejo um dossel feito de flores e uma passadeira branca fluindo como um rio entre as fileiras de cadeiras, todas elas brancas, enfeitadas de flores. Tudo isso refletindo da água do lago. Muitas flores por todo lado, mas nada formal. Arranjos mais naturais. Flores do campo, só que em quantidade inimaginável. Minha sócia Emiline, que é a nossa florista e decoradora, é uma verdadeira artista. Os olhos de Diane brilharam. Adorei o trabalho dela, que vi no site. Você pode falar direto com ela se decidir fazer seu casamento aqui, ou mesmo se estiver apenas considerando esta possibilidade. Também vejo as luzinhas cintilando, velas tremeluzindo. Tudo natural, orgânico, mas suntuoso, brilhante. O caramanchão de Titânia, a rainha das fadas, imaginada por Shakespeare. Você usando algo vaporoso, prosseguiu ela, dirigindo-se a Diane com um certo ar de fada, sem véu, só com o cabelo solto entremeado com flores. Perfeito. Vocês são ótimas, não é mesmo? É o que fazemos aqui. Criamos o dia que reflita o que vocês mais querem e quem são, tanto individualmente quanto um para o outro. Vocês não querem nada formal, mas algo leve e onírico. Nem contemporâneo, nem antiquado. Querem vocês, seguindo para o altar ao som de bluegrass, tocada por um trio. Never Ending Love, acrescentou White com um sorriso. Já decidimos que será essa música. A artista das flores vai trabalhar conosco não apenas na decoração da festa, mas também nos buquês e tudo mais. Absolutamente tudo. Cuidamos só de vocês e tratamos de criar o dia perfeito, até mesmo perfeito demais para os dois, disse ela sorrindo para Diane. Adorei a ideia do lago, murmurou a moça, quando estavam parados na varanda, olhando para o terreno da propriedade. Adorei a imagem que você fez surgir em minha cabeça. Porque esta imagem é você, querida, falou Karen Brice, pegando a mãe da filha e a sua cara. E se a dança for no gramado? Sugeriu a mãe de White, olhando ao redor. Também entrei no site e sei que vocês têm aqui um magnífico salão de baile, mas também talvez seja possível dançar aqui fora. Com certeza. As duas coisas, aliás, o que vocês quiserem. Se estiverem interessados, podemos marcar uma reunião com minhas sócias para discutir esses locais e outros detalhes. Que tal darmos uma olhada no resto da propriedade? Propôs White, inclinando-se para beijar a testa de Diane. Às 4h30, Parker estava de volta à sua escrivaninha, ajustando planilhas, gráficos e horários. Como os compromissos do dia haviam terminado, o paletó de seu terninho estava pendurado no encosto da cadeira e seus sapatos estavam no chão debaixo da mesa. Calculou ter mais uma hora de trabalho, com a papelada, e considerou aquele um dia incrivelmente tranquilo. O resto da semana prometia ser uma correria enlouquecida, mas, com um pouco de sorte, por volta das 6 poderia trocar de roupa, mimar-se com uma taça de vinho e sentar para fazer uma refeição de verdade. Fez ela, respondendo a batida em sua porta.
Tem um minuto? Perguntou Mac. Por acaso tenho vários aqui comigo. Pode ficar com um deles. Brincou, girando a cadeira e vendo a amiga com 2 sacolas de compras. Senti sua falta na ginástica hoje de manhã, mas pelo visto você está caprichando no levantamento de peso. Com um risinho, Mac mostrou os bíceps. Nada mal, não é? Está sarada, hein, senhorita Elliot? Vai estar com os braços fantásticos no dia do casamento. Mac se deixou cair numa cadeira. Tenho que fazer jus ao vestido que você encontrou para mim. Olhe, jurei não ser a noiva maluca, uma noiva chorona, nem qualquer versão de noiva chata. Mas o dia está chegando e preciso que a rainha das cerimonialistas me passe alguma tranquilidade. Vai ser perfeito e vai dar tudo certo. Mudei de ideia com relação à primeira dança de novo. Isso não tem a menor importância. Pode me mudar de ideia até a hora que a cerimônia começar. Mas isso é sintomático, Parks. Não consigo me decidir com relação a um detalhe simples, como a porcaria de uma música. É uma música importante. Carter está fazendo aulas de dança. Parker arregalou os olhos. Por que veio perguntar isso para mim? Eu sabia. Que amor! Você arranjou essa... Foi ele que me pediu, mas é surpresa, então não vai estragar tudo. Fico até emocionada, confessou ela, erguendo os ombros e se soltando com um suspiro de felicidade. Talvez eu não esteja conseguindo me decidir porque tenho andado emocionada. Bem, mudando de assunto, fiz aquela sessão de fotos de noivado hoje à tarde. E como foi? Perfeito. Eles são tão fofos que eu me casaria com os dois. Depois fiz a maior burrada quando voltava para casa. Dei uma passada no setor de sapatos da Nordstrom. O que eu já tinha sabiamente deduzido pelas sacolas. Comprei 10 pares. Vou devolver a maioria, mas... Por quê? Mac estreitou os olhos verdes. Não incentive a loucura. Mais uma vez, não consegui decidir. Já comprei o sapato do casamento, não é? Todas nós concordamos que ele é perfeito. Perfeito e lindo. Isso mesmo. Então por que diabos comprei outros 4 pares? Achei que você tivesse dito 10. Os outros 6 são para a lua de mel. Bom, 4 deles, mas eu estava precisando de um sapato novo para trabalhar. E ele era tão lindo que comprei em um tom de cobre e outro verde escuro. Mas isso não tem importância. Quero ver. Primeiro os do casamento, e não diga nada até eu ter enfileirado todos eles, disse Mac, com as 2 mãos abertas no ar. Faça cara de paisagem. Nenhuma expressão, nenhum som. Vou me virar e continuar mexendo na minha planilha. Antes você do que eu, murmurou Mac, e começou a pegar os sapatos. Parker ignorou o barulho de papel de seda, os suspiros, até que, por fim, Mac lhe disse que podia olhar. Então ela se virou e correu olhar pelos sapatos. Levantou-se, passou para o outro lado da mesa, olhou tudo de novo. Manteve o rosto inexpressivo e não disse uma única palavra. Pegou um dos sapatos, examinou com cuidado e o pôs de volta no lugar. Passou então ao seguinte. Você está me deixando maluca, disse Mac. Fique quieta. Ela foi até uma pasta de arquivos, de onde tirou a foto de Mac vestida de noiva. Trouxe a foto para junto dos sapatos e assentiu. Com toda certeza, exclamou pegando um deles. Você seria louca se não usasse esse aqui. Sério? Disse Mac batendo palmas. Sério? Porque esse aí é o sapato. O sapato. Mas fiquei só olhando, virando ele para um lado e para o outro. Ah, mas veja como ele é lindo. O salto é todo cintilante. E a tira do calcanhar é tão sexy. Mas não é sexy demais, não acha? É a combinação perfeita de brilho, sensualidade e sofisticação. Vou devolver os outros. Mas... Vou devolver sim, porque você encontrou o sapato perfeito e tem que ficar com ele. Não deve mais olhar para outros e precisa se manter longe de sapatarias até depois do casamento. Você é tão sensata. Parker inclinou a cabeça, sou mesmo. E sendo uma mulher sensata, tenho certeza de que esse aqui pode perfeitamente ser o sapato do casamento de Emma.
Vou trocar pelo tamanho dela e vamos ver como fica. Mais uma vez um show de sensatez, exclamou Mac, pegando o sapato que Parker tinha mostrado. É mais romântico, faz mais o estilo princesa. Fantástico. Eu estou exausta. Deixe os sapatos de casamento comigo, todos eles. Leve os outros. Ah, e dê uma olhada na agenda quando chegar em casa. Acrescentei algumas reuniões. Quantas? Das 5 visitas à casa que tive hoje, ficamos com 3 reuniões marcadas. Uma ainda tem que ir falar com o pai, que é quem vai pagar as contas, e outra ainda está sondando as possibilidades. 3 de 5, exclamou Mac comemorando. Uhul! Estou contando com 4 em 5, porque aqui depende do pai, quer que seja aqui, quer mesmo. Quanto à quinta, bom, a noiva simplesmente ainda não está preparada para decidir. A mãe quer que o casamento seja feito por nós, e meus instintos me dizem que, nesse caso específico, isso é um ponto negativo. Vamos ver o que acontece. Bom, eu estou empolgadíssima. 3 reuniões marcadas e o sapato perfeito para o casamento. Vou para casa cobrir meu homem de beijos e ele nem vai ficar sabendo que é porque ele está fazendo aula de dança. Obrigada, Parker. Até mais tarde. Parker se sentou e ficou observando os sapatos em cima da mesa. Pensou em Mac correndo ao encontro de Carter. Pensou em Laurel recebendo Del, que voltaria para casa depois de passar 2 dias em Chicago a trabalho. E Emma talvez estivesse sentado no seu pequeno jardim, tomando vinho com Jack e sonhando com as flores do próprio casamento. Girou a cadeira para olhar a planilha na tela do computador. Tinha seu trabalho, lembrou a si mesma. Um trabalho que adorava. E que era o mais importante agora. O Blackberry tocou e o visor lhe mostrou que outra noiva precisava conversar. Sempre tenho vocês, murmurou Parker antes de atender. Oi, Brina. O que houve? Capítulo 2. Parker trocou os sapatos que Mac havia comprado e, já que andava com a agenda muito apertada, só se permitiu comprar um par para si. Almoçou com uma noiva, a tia favorita que a levaria ao altar e a dama de honra, para conversarem sobre as lembrancinhas, a música e, por coincidência, os sapatos. Passou por uma loja onde, a pedido de outra noiva, ajudou nas últimas provas dos vestidos das damas, deu palpites em roupas íntimas e arranjos de cabelo. Depois se encontrou com outra noiva e seu grupo para participar da escolha dos tecidos. Em seguida, correu até o Coffee Talk para um rápido encontro com Cherry Maguire, a adorável irmã de Carter, que logo iria se casar. Diane está cada vez mais chata, declarou Cherry, apoiando o queixo na mão. Mas não é o caso dela. Eu sei. Só que mesmo assim ela está sendo uma chata. Uma desmancha-prazeres. Fica procurando defeito em tudo. Cherry, em menos de 2 semanas você vai se casar com um homem que ama, não é verdade? A luz se acendeu nos olhos azuis da moça. Ah, claro. Todos os detalhes desse dia foram pensados para deixar vocês dois felizes, para celebrar esse amor, não é verdade? Ai, meu Deus, foram mesmo. Todas vocês foram incríveis. Pois então fique feliz, comemore. E a sua irmã está pegando no seu pé. Tudo o que tenho a dizer é que isso é problema dela. É exatamente o que Nick diz. Cherry jogou as mãos para o alto, depois desceu os braços e correu os dedos pelo cabelo louro dourado. E minha mãe também, mas ela está dizendo que não vai comparecer ao ensaio, nem ao jantar de ensaio. Uma chata mesmo, pensou Parker, mas tudo o que fez foi dizer: puxa, que pena. E por quê? Ela disse que não foi incluída no casamento. Na verdade, ela não quis ser. Eu a chamei para ser minha madrinha, mas ela recusou. Disse que não entendia porque tinha que se meter naquela confusão, porque eu precisava de 2 madrinhas. Sua irmã e sua melhor amiga. Exatamente, concordou Cherry, dando um soco na mesa e enfiando a colher de creme que cobria seu café caprichado. Aí agora resolveu que não vai pagar uma babá só para poder ir ao meu jantar.
Eu disse que as crianças também estavam convidadas. Aí ela alegou que não vai passar a noite inteira tomando conta das crianças e depois ainda ter que tomar conta delas no casamento também. Os filhos ficam empolgados demais, segundo diz, e ela vai ficar exausta. Aí nós nos oferecemos para pagar a droga de uma babá para ela e Sam pudessem ir. Resultado, ela ficou ofendidíssima. Não consigo convencê-la de jeito nenhum. Então, pare de tentar. Mas ela é minha irmã, Parker. É acontecendo desde o começo, com uma noiva tão doce, entusiasmada e compreensível. De jeito nenhum ia deixar que estragassem um momento sequer do casamento dela. Vou falar com ela, mas... Confie em mim, Cherry, disse Parker, pousando a mão sobre as da moça. Está bem. Ela respirou fundo e soltou o ar pela boca, piscando para conter as lágrimas. Desculpe, eu sou uma idiota. Não é, não. E para enfatizar essa afirmação, Parker apertou por um segundo as mãos de Cherry. Sei o que estou dizendo, porque conheço um monte de idiotas e você simplesmente não se enquadra no grupo. Então, por favor, tire isso da cabeça por enquanto. Esqueça e pense apenas em como as coisas estão indo bem e que daqui para frente só vão melhorar. Tem razão. Sabia que você ia fazer me sentir melhor. É para isso que eu estou aqui. Disfarçando sob a mesa, Parker virou o pulso para ver as horas. Ainda podia ficar uns 10 minutos. Então, já marcaram as datas do spa e do salão, os preparativos finais? Os 10 minutos se estenderam por quase 15, mas Parker podia compensar esse tempo na viagem de volta para casa, onde tinha uma reunião marcada para o fim da tarde. Nem a chuva que começou a cair quando ia pegar o carro a preocupou. Tinha tempo bastante para chegar à mansão, se arrumar um pouco, pegar as pastas, verificar as bebidas e repassar os dados das clientes com suas sócias, para adiantar as coisas. Porém, colocou o fone do celular e ligou para Laurel. Votos, confeitaria. Oi, sou eu. Já estou a caminho, está tudo pronto? Temos café, chá, champanhe, uns canapés simples, porém fabulosos e chocolates. Emma já aprontou a parte das flores. Todas vamos estar com os nossos portfólios. Nossa, isso foi uma trovoada? Foi. Começou a chover ainda agora, respondeu Parker, dando uma olhada para as nuvens carregadas. Chego em uns 20 minutos. Tchau. A tempestade havia desabado com toda a força e ela pensou que seria ótimo estar abrigada em algum lugar. Mas logo estaria, consolou a si mesma, e por precaução reduziu a velocidade, pois a chuva varria seu para-brisa. Enquanto seguia pela estrada que levava à casa, ia repassando mentalmente os detalhes relativos aos novos clientes. E aconteceu de repente, apenas um borrão em meio ao aguaceiro. O cachorro, ou o veado talvez, atravessou correndo. O carro que vinha em sentido contrário tentou desviar e derrapou a traseira. Parker tirou o pé do acelerador e pisou no freio, apesar de seu coração ter voltado ao ritmo normal quando o bicho saiu de sua frente. Mas o outro carro derrapou de novo e foi direto para cima dela. Mais uma vez, seu coração deu um pulo. Parker não teve alternativa a não ser virar o volante de um golpe para evitar a batida. Seu carro derrapou e deslizou para o acostamento. Depois foi saindo de traseira até parar de lado. O outro carro passou a centímetros do dela e seguiu seu caminho. Parker ficou sentada com as mãos grudadas ao volante, as pernas trêmulas e o coração batendo tão forte que ela chegava a ouvi-lo. Ok, disse ela, tentando recuperar o fôlego. Está tudo bem. Ninguém se feriu. Eu não me machuquei. E já que queria continuar sã e salva, decidiu parar o carro inteiro no acostamento, até que a tremedeira passasse. Do jeito que estava, outro veículo podia surgir e bater na lateral dela. O máximo que conseguiu foi provocar um chacoalhar e um baque. Pneu vazio, pensou. Fechou os olhos. Perfeito. Pegou o guarda-chuva no porta-luvas e saiu do carro para ver o que tinha acontecido. Ah, não é um pneu vazio, murmurou consigo mesmo. Um só seria pouco.
São dois. Dois malditos pneus furados. Ergueu os olhos para o céu e percebeu, chateada, que ele começava a clarear. Naquelas circunstâncias, o brilho suave do arco-íris que se formava numa mísera réstia de sol era um insulto a ela. Era quase certo que se atrasaria para a reunião, mas pelo menos não chegaria encharcada. Estava tentando ver o lado bom. Voltou para o carro e ligou para o socorro mecânico. Como suas mãos ainda tremiam, preferiu esperar mais alguns minutos antes de telefonar para casa. Decidiu que diria apenas que tinha furado um pneu e estava esperando o sujeito que viria trocá-lo. Poderia muito bem fazer isso sozinha, pensou, mas só tinha um estepe. Passou a mão na barriga que a incomodava, então pegou uma presilha de uma pastilha de antiácido na bolsa. Provavelmente esperaria uma boa meia hora pelo reboque, se tivesse sorte. E depois ainda teria que pedir ao motorista que a levasse em casa, ou então precisaria chamar um táxi. Não ia ligar para casa e pedir a uma das sócias que viesse buscá-la. Não queria que elas vissem o carro. Não antes de uma reunião. Um táxi, decidiu. Se chamasse um táxi naquele instante, ele deveria chegar junto com o reboque. Era a melhor solução. Se ao menos conseguisse parar de tremer, poderia resolver tudo. Poderia lidar com aquela situação. Ouviu o barulho de um motor e seus olhos se dirigiam rapidamente para o retrovisor. Mas ficou mais calma e soltou o ar pela boca ao perceber que o condutor já diminuía a velocidade. Era uma moto, que teria espaço suficiente para passar por ela sem bater, mas não foi o que aconteceu. Em vez de contornar o carro, a moto parou bem atrás dele. Um bom samaritano, pensou Parker. Nem todo mundo é como aquele outro motorista, um babaca displicente. Ford saiu do carro para dizer ao motociclista que já tinha ligado para o socorro mecânico. E viu Malcolm Cavanagh tirando o capacete preto. Melhor impossível, pensou ela. Agora ia ser salva pelo amigo do irmão e seu atual mecânico, um homem que quase sempre a irritava. Parker ficou só olhando enquanto ele analisava as condições do carro, sob a chuva, agora mais fraca, que encharcava seu cabelo preto e desordenado. A calça jeans de Malcolm estava rasgada no joelho e tinha manchas de óleo na altura das coxas. A blusa preta e a jaqueta de couro completavam a imagem de bad boy sexy, feito para o pecado. E uns olhos, pensou Parker, quando ele a fitou, que desafiavam uma mulher a cometer uma loucura. Aliás, mais de uma. Você se machucou? Não. Ele a olhou de alto a baixo, como se quisesse comprovar a informação. Seu airbag não abriu. Eu não estava andando tão depressa assim e não bati em nada. Na verdade, evitei ser atingida por um babaca que desviou para não atropelar um cachorro e veio na minha direção. Tive que dar uma guinada para o acostamento e... Onde ele está? O outro motorista. Seguiu em frente. Malcolm foi na direção dela e estendeu a mão para pegar a garrafa de água que estava no porta-copos do carro. Sente-se, tome um pouco d'água. Estou bem, só estou zangada. Estou muito, muito furiosa. Empurrou um pouco, com toda a delicadeza, e ela acabou se sentando do lado no banco da frente. Como está o seu step? Perguntou Malcolm. Nunca foi usado, é novinho. Troquei todos os pneus no inverno passado, mas que droga! Agora vai precisar de 2 novos. Ele se agachou por um instante e aqueles olhos verdes e profundos ficaram no mesmo nível dos dela. Parker levou alguns segundos para perceber que aquele movimento e o tom casual de sua voz provavelmente eram intencionais, para acalmá-la. E já que parecia estar funcionando, ela só podia ficar agradecida. Vamos arranjar uns que sejam iguais aos que você já tem, prosseguiu ele. Quero dar uma olhada no carro enquanto fizermos a troca. Ok, tudo bem. Parker tomou um gole de água e só então percebeu que sua garganta estava seca. Obrigada, eu só estou... Muito, muito furiosa, completou Malcolm, voltando a se levantar, o que é normal nessa sessão. E ainda por cima vou me atrasar. Detesto chegar atrás de uma reunião marcada. Ai, droga, para daqui a 20 minutos, preciso chamar um táxi.
Não precisa não, falou ele, e olhou para trás, viu o reboque aproximando-se. Eles chegaram depressa. Você chegou depressa, não esperava. Parou por um instante, pois seu cérebro começava a funcionar de novo. Você veio assim, de moto? Vim assim, de moto, afirmou Malcolm. Afinal, você pediu socorro por ter sido jogada para fora da estrada. Não chamou a polícia? Não anotei a placa, nem sei que carro era. E aquilo a deixou irritada, muito irritada. Tudo aconteceu tão depressa, estava chovendo e teria sido perda de tempo. Mesmo assim, Bill vai tirar umas fotos e registrar a ocorrência por você. Está bem, obrigada, disse ela, levando a mão à testa. Obrigada mesmo. Acho que estou um pouco atordoada. É a primeira vez que a vejo desse jeito. Espere aí. Malcolm dirigiu-se ao caminhão, e enquanto ele conversava com o motorista, Parker tomou mais uns goles de água e disse a si mesma que precisava se acalmar. Estava tudo bem, tudo certo. O motorista lhe daria uma carona até em casa, e ela nem chegaria atrasada. Estaria lá em 10 minutos, e ainda lhe sobrariam 5 para se trocar. Contaria a história do pneu furado depois que a reunião acabasse. Estava tudo certo. Ergueu os olhos quando Malcolm se aproximou e lhe estendeu um capacete vermelho vivo. Vai precisar disso. Por quê? Segurança acima de tudo, pernas. Ele mesmo pôs o capacete na cabeça de Parker e sorriu com um ligeiro ar de zombaria. Que gracinha! O quê? Exclamou ela, regalando os olhos. Se está pensando que vou subir nessa moto? Não quer chegar a tempo para a reunião? Manter a reputação de rainha da pontualidade e da eficiência? Como a chuva parou, não vai nem se molhar. Ele se debruçou de novo por trás dela, e desta vez seus corpos esbarraram um no outro. Malcolm surgiu com a bolsa de Parker na mão. Acho que vai querer isso. Vamos. Será que o motorista... Será que ele não pode me levar? Malcolm prendeu a bolsa dela à moto e passou uma das pernas por cima do assento. Não vá me dizer que tem medo de andar de moto, e ainda por cima, só por 10 quilômetros. Claro que eu não tenho medo. Ele pôs o capacete, ligou a moto e deu umas 2 aceleradas fortes. O tempo está passando. Pelo amor de... Ela engoliu as palavras. Se aproximou da moto com aqueles saltos altos e com os dentes cerrados. Conseguiu passar uma perna sobre o assento e sentar atrás dele. Sua saia subiu, expondo metade das coxas. Legal. Quer fazer o favor de calar a boca? Ela, mas sentiu que ouviu o riso dele. Já andou numa Harley, pernas? Não, porque andaria. Então, vai ver o que é bom. Melhor segurar firme. Em mim, acrescentou ele, depois de um instante. Parker pôs as mãos bem de leve no tronco dele, mas quando o rapaz voltou a acelerar o motor, ela teve certeza de que ele fez isso de propósito. Ela engoliu o orgulho e o agarrou com força. Por que será que alguém ia querer dirigir uma coisa tão barulhenta, tão perigosa, tão... E lá estavam eles, voando pela estrada, com um vento fresco, perfumado e magnífico, soprando em cada pedacinho de seu corpo. Ok, admitiu. Era uma sensação e tanto. E seu coração deu um pulo quando ele inclinou a moto numa curva. Apavorante, como uma montanha-russa, coisa que ela podia admitir ser empolgante, porém nem um pouco necessária. A paisagem passava numa velocidade incrível. Parker sentiu o cheiro da chuva, do mato, do couro da jaqueta dele e a vibração da moto entre suas pernas. Tinha algo sexual. Acrescentava excitação àquela emoção assustadora. Com certeza era por isso que as pessoas andavam de moto. Quando ele entrou pelo portão da casa, Parker teve que se conter para não erguer os braços e sentir o vento nas palmas das mãos. Quando pararam diante da entrada da mansão, Del vinha saindo. Oi, Mal. Oi, Del. Onde está o carro de Parker? Meu pneu furou na estrada. Malcolm apareceu. O reboque dele está lá resolvendo o problema. Tem uma reunião agora. Seu irmão balançou a cabeça e ela percebeu um ligeiro movimento no canto de sua boca. Você andou de moto, Parker. E daí? Retrucou a moça.
tentando descer da moto com a maior classe, mas os saltos e as saias não ajudaram muito. Malcolm apenas pulou de seu lugar e atirou da moto como se fosse um pacote a ser entregue. Obrigada, muito obrigada. Agora tenho que correr, senão... Vai se atrasar, completou ele, pegando a bolsa dela que tinha ficado presa na moto. Provavelmente não vai querer usar isso, acrescentou, soltando a tira do capacete e tirando-o para ela. Obrigada. Você já disse isso mais de uma vez. Bom, sem saber o que fazer, o que não era nada comum, Parker se virou e entrou correndo. Ela ouviu Del dizer, então, vamos tomar uma cerveja? E tentou não se abalar com a resposta do rapaz. Por que não? Malcolm entrou acompanhado de Del e ainda teve tempo de ver Parker, que subia a escada correndo. Que pernas tinha aquela mulher, dignas de atrizes de Hollywood. As outras sócias, a loura tranquila, a beldade de cabelo preto e a ruiva esguia, estavam paradas na porta do que ele imaginou ser uma sala de visitas, todas falando ao mesmo tempo. Era uma cena e tanto. Pneu furado, murmurou Del e seguiu em frente. A mansão dos Browns tinha estilo... Tinha estilo, pensou Malcolm. Tinha classe, tinha o peso da tradição, mas mesmo assim, em vez de um museu, conseguia dar a impressão de ser um lar. Imaginou que o mérito era de quem morava ali e dos que haviam morado antes. Cores aconchegantes, artes que atraíam o olhar, em vez de deixá-lo desnorteado. Cadeiras confortáveis, mesas robustas, além de flores, flores e mais flores, misturadas com aquele estilo, aquela classe e aquela tradição. Mas ele nunca sentira a necessidade de enfiar as mãos nos bolsos por medo de deixar as marcas ao apartamento de Parker. E não seria nada mal mudar isso. E sempre se sentir à vontade. Mas a parte mais aconchegante e convidativa era, sem dúvida, a cozinha da Sra. Grande. E lá estava ela, que se virou do fogão, onde preparava algo que espalhava um cheiro maravilhoso pelo ambiente. Ora, ora, é o Malcolm. Como ligar umas cervejas na geladeira. Leve isso lá para fora. Não quero vocês me atrapalhando aqui. Sim, senhora, disseram os dois ao mesmo tempo. Imagino que vai ficar para o jantar, acrescentou, dirigindo-se a Malcolm. Está me convidando? Estou. Se Delaney esqueceu a boa educação que teve e não o convidou ainda. Ele acabou de chegar, resmungou Del. Como os outros rapazes já vieram me bajular em troca de um jantar depois da reunião, posso arranjar comida para mais um, se ele não for chato para comer. Se é a senhora quem vai cozinhar, vou agradecer a Deus até se ganhar só um pedacinho. Você tem uma língua afiada, não é, meu rapaz? É o que as mulheres dizem. A senhora Grande soltou uma gargalhada e bateu a colher na borda de uma panela. Agora, fora daqui os dois. Del abriu a geladeira e pegou umas 2 cervejas. Entregou 3 das 4 garrafas a Malcolm e pegou o celular enquanto saíam. Jack, Malcolm está aqui. Vamos ligar. Malcolm reparou que ele ainda estava de terno, e embora tivesse tirado a gravata e aberto o colarinho, tinha toda a pinta de um advogado formado em Yale. Como a irmã, tinha uma cabeleira castanha e espessa e os olhos de um azul enevoado. Os traços dela eram mais brandos, mais suaves, mas qualquer um que não tivesse problemas de visão perceberia que eram irmãos. Del se sentou e esticou as pernas. Tinha um jeito mais descontraído e muito menos pose que a irmã. Com certeza era por isso que tinha se tornado seu companheiro de pôquer e depois amigo. Abriram as garrafas. E assim que Malcolm tomou o primeiro gole da bebida gelada, seu corpo relaxou pela primeira vez desde o momento em que pegara as ferramentas de trabalho 12 horas atrás. O que aconteceu? Perguntou Del. Como assim? Não tente me enrolar, Malcolm. Pneu furado uma ova. Se fosse isso, você teria trocado o pneu, ou ela mesma, e Parker não precisaria ter voltado para casa na sua moto. O pneu furou mesmo. Malcolm tomou mais um gole de sua cerveja. Na verdade, foram 2. Ficaram imprestáveis, acrescentou, dando de ombros. Não ia mentir para o amigo. Pelo que ela disse e pela posição do carro quando cheguei lá,
Um babaca qualquer deu a pista dela para não atropelar um cachorro. Parker teve que jogar o carro no acostamento para não ser atingida, com o asfalto molhado e talvez por ter feito uma manobra um tanto forçada, ela acabou derrapando. Aí furou os 2 pneus do lado esquerdo. Pelas marcas no chão, acho que o outro motorista estava correndo muito, o que não era o caso dela, e ele simplesmente se mandou. E deixou ela lá? Era nítida a indignação, tanto na voz de Del quanto no seu rosto. Filho da puta! Ela notou a placa? Viu a marca do carro? Nenhuma coisa nem outra, e não a culpo. Isso deve ter acontecido quando a chuva estava mais forte, e toda a atenção de Parker estava voltada para o próprio carro. Acho que ela saiu muito bem, não bateu em nada, o airbag nem foi acionado. Ela estava abalada e furiosa, mais furiosa ainda pela possibilidade de chegar atrasada à reunião. Mas não se machucou, disse Del, meio falando consigo mesmo. Ok, onde foi? A uns 10 quilômetros daqui. E você estava passando de moto? Não, maldito interrogatório. Na verdade, foi minha mãe que atendeu o telefone e veio me dizer que alguém tinha jogado Parker para fora da estrada e que ela não tinha como tirar o carro. Então, resolvi ir ver como Parker estava enquanto minha mãe mandava Bill sair com o reboque. Muito obrigada por isso, Malcolm, falou a Sra. Grande. Ela se aproximou e pôs uma tigela de amendoins e um prato de azeitonas em cima da mesa. Para vocês não ficarem só na cerveja. Seus amigos estão vindo aí, acrescentou, indicando com um gesto de cabeço gramado, agora na penumbra do crepúsculo. Você, emendou ela, dando um tapinha no ombro de Malcolm, tem direito a mais uma cerveja, já que o jantar não vai sair antes de 1 hora ou mais. E vão ser só essas 2 até você ter estacionado aquela máquina monstruosa no quintal de sua casa. Antes disso, nós 2 podíamos sair para dançar. Olha lá, hein? Retrucou a Sra. Grande com uma piscadela. Ainda tenho muito pique para essas coisas. E voltou para dentro de casa, deixando Malcolm com um sorriso no rosto. Aposto que tem mesmo. Ele ergueu sua cerveja na direção de Jack Carter, cumprimentando exatamente o que médico me receitou, brincou Jack, abrindo uma garrafa de cerveja. Jack Cook era um arquiteto considerado e colega de faculdade de Del. As botas pesadas e a calça jeans que usava deixaram claro para Malcolm que aquele dia tinha sido mais de trabalho em obras do que no escritório. A roupa de Jack contrastava com a camisa social e a calça caque de Carter. No bolso da camisa dava para ver os óculos de leitura, e Malcolm pôde perfeitamente imaginá-lo sentado em seu escritório, corrigindo o trabalho de alunos, com o paletó de tweed do professor Maguire pendurado no armário com todo cuidado. Percebeu que formavam um grupo bem heterogêneo. Del, no seu terno em italiano, Jack, com suas botas de canteiro de obra, Carter, com seu típico traje de professor, e ele mesmo. Bom, se soubesse que seria convidado para jantar, teria trocado de calça. Provavelmente. O que houve? Perguntou Jack, pegando um punhado de amendoins. Alguém jogou Parker para fora da estrada. Malcolm foi socorrê-la. Está tudo bem? Indagou Carter, pondo a cerveja na mesa sem sequer tocá-la. Ela se machucou? Não, ela está bem, assegurou Malcolm. Foram só 2 pneus furados, nada sério. E por causa disso acabei ganhando uma cerveja sem um jantar. Nada mal, não é? Ele convenceu Parker a vir de moto. Jack bufou e olhou de Del para Malcolm. É sério? Do achado, pondo uma azeitona na boca. Era enfrentar a moto ou se atrasar para a reunião. De qualquer jeito, prosseguiu ele, jogando a azeitona na boca. Acho que ela gostou. Tenho que levá-la para andar de moto de verdade. Ok, disse Del com um risinho. Boa sorte. Acha que não consigo fazê-la subir na moto de novo? Parker não é exatamente como a sua mãe motoqueira. Olha lá como fala da minha mãe, observou Malcolm, tomando um gole de cerveja. Aposto 100 pratas que em 2 semanas consigo fazê-la andar de moto por 1 hora inteirinha. Isso é que é jogar dinheiro fora. Desse jeito, vou ter que continuar fornecendo sua cerveja.
Eu topo, disse Jack, enfiando a mão na tigela de amendoins. Não tem nenhum problema em tirar dinheiro de você. Feito, exclamou Malcolm, apertando a mão de Jack para selar a aposta. Você ainda pode participar, acrescentou ele, dirigindo-se a Adele. Ok, concordou o rapaz e olhou para Carter. Não vai participar? Não, acho que, na verdade, vou apostar em Malcolm. O mecânico então o fitou com ar pensativo. Talvez você seja mesmo tão inteligente quanto parece.